Salve, salve, pessoal! Está começando mais um episódio do nosso Juriscast, dessa vez com o nosso convidado especial, o Dr. Otsuka, e claro, compondo a mesa comigo aqui, o Dr. Bruno Romão. Dr. Bruno, a palavra é sua. É isso aí, Dr. Lucas. Depois de um tempo aí sabático, estamos voltando. Estávamos com saudade de vocês e quero que vocês aproveitem esse episódio de hoje, que a gente vai trazer um tema que está na atualidade. E fique até o final que vocês vão curtir. Perfeito. Dr. Otsuka, se apresente, coloque suas credenciais na mesa e diga quem é o Dr. Otsuka. Olá a todos, muito obrigado, honrado aqui pelo convite dos amigos, né? A gente sempre diz que amigos estão sempre nos apoiando e isso é importante para que a gente siga a nossa caminhada, que não seja uma caminhada solitária, né? Uma caminhada ao lado de pessoas que gostam da gente, que a gente naturalmente gosta também. Eu sou advogado há 10 anos, né? Tenho uma especialização em Direito Eleitoral e em Processo Civil. Sou filho do Genival, da Silvana, tenho 4 filhos, esposo da Camila e estou aqui nessa caminhada jurídica tentando dar o melhor de mim e propiciar o melhor para os nossos clientes, né? É isso, Dr. Otsuka devidamente apresentado e, claro, nós separamos alguns temas para que vocês possam ficar atentos, né? Alguns temas polêmicos que estão rodando na nossa região, tanto regional daqui, estadual, como nacionalmente. E, claro, vou separar o primeiro tema para vocês, que se chamam as ondas de ataques que aconteceram aqui em São Luís. Todo mundo já deve estar ciente das ondas de ataques que ocorreram aqui por conta de facções, né? E eu vou pedir para o nosso âncora passar para a gente a primeira imagem que nós separamos para vocês em relação aos faccionados daqui da nossa grande ilha que foram presos em decorrência dessa grande operação. Para vocês que estão vendo na tela aí, polícia prende mais de 40 pessoas envolvidas em onda de violência no Maranhão, né? E diante dessa notícia que nós trazemos aqui para vocês, eu pergunto ao Dr. Otsuka, separei algumas perguntas para ele, para o Dr. Bruno também. Nós iremos fazer um bate-bola jurídico para que você fique também à vontade junto conosco e participe, né? E eu faço a pergunta para o Dr. Otsuka, eu vou começar com a primeira pergunta, né? O que você classifica como o principal motivo que desencadeou essas ondas de ataque aqui em São Luís, Dr. Otsuka? Na verdade, essas ondas de ataque aí da criminalidade, primeiro é consequência, né? Talvez de uma inação do Estado, não propriamente nesse ponto da capacidade, digamos assim, de ter um efetivo policial ou ter uma força policial ostensiva presente. Eu acho que as causas elas são bem anteriores, né? Porque quando você vê eclodir a violência, é porque já existe uma tensão, uma pressão muito grande anterior em algum grupo social que está descontente com a vida, entendeu? E aí, nesse ponto, eu acredito que a gente tem uma sociedade hoje que ela se encontra, de certo modo, falida com relação a valores, né? Eu, enquanto cristão, eu acredito muito de que quando você retira a ideia de que há coisas erradas no mundo, de que há valores que têm que ser esquecidos, de que há algo que é pecado, levando para o lado religioso, você acaba abrindo mão de parâmetros e referências. E aí, a partir desse momento em que você tem uma sociedade que não tem estruturado valores claros do que é certo e do que é errado, quando você não tem uma educação de qualidade para as pessoas na sociedade que defina a elas, a gente precisa seguir nesse caminho porque aquele outro caminho é um caminho errado. Aí você naturalmente vai insuflando o desgosto no âmbito ali da sociedade, e isso lá na frente vai eclodir na violência, né? Porque quando você não tem em que
se pautar a vida, não tem propósitos de vida, você acaba navegando sem saber para que porto ir. E aí a decorrência disso é, obviamente, a frustração. Aí isso acarreta, numa última instância, a violência. Eu acredito que a principal causa da violência é anterior, né? É um Estado falido com relação a políticas públicas sérias, principalmente de educação. Perfeito. A gente tem visto, né, doutor Bruno, nas redes sociais, né, as pessoas também comentando na nossa grande ilha de São Luís, em relação a esses ataques que estão tendo, pessoas amedrontadas dentro de casa, pessoas com medo de sair de casa para trabalhar, né, alguns estabelecimentos também com medo de abrir as suas portas, né, de fazer aquele rendimento diário, né, e não sei se no cotidiano que a gente tem hoje, doutor Bruno, como se dá, né, em relação às políticas públicas daqui, né? Por quê? Porque a gente tem visto também, né, nas redes sociais que a gente já separou um tema aqui para vocês, uma reportagem exclusiva, mas foi rodado nas redes sociais que houve a questão da Força Nacional aqui na Ilha de São Luís em relação a esses grandes ataques, né? Quando, na verdade, tudo não passava de um fake news. Talvez você tenha visto em casa, ou no TikTok, no Instagram, nas suas redes sociais, né, um vídeo que circulou, né, em relação a esses ataques de São Luís, e possivelmente a Força Nacional estaria agindo aqui em São Luís para poder trazer uma segurança maior, né? Então, eu queria que o âncora jogasse para mim, né, a próxima foto, para a gente poder debater um pouquinho, doutor Bruno. Ó, Força Nacional não foi solicitada para a Grande Ilha de São Luís, diz Ministério. Essa pesquisa aqui, esse documentário, foi em 24 de outubro de 2025. Foi recente em relação a esses grandes ataques que nós tivemos aqui, né? E aí eu faço a segunda pergunta para o doutor Otsuka. Em qual momento a Força Nacional ela é acionada nos estados para poder combater essa onda de violência? A Força Nacional, na verdade, ela é um efetivo da Segurança Pública que está a cargo do Ministério da Justiça. Esse efetivo não é um efetivo permanente. É, digamos assim, uma força que fica de sobreaviso para situações de anormalidade dentro da ordem pública, né? E aí, como é que ela se dá? As forças policiais dos estados, ou mesmo a Polícia Federal, ela cede agentes para a Força Nacional, que é um efetivo de competência do Ministério da Justiça. E aí, qual a contrapartida dos entes federados? Eles cedem e continuam pagando o salário desses agentes que são cedidos. E aí esses agentes vão para uma formação da Força Nacional. Quando eles vão para a formação, eles recebem diárias. E aí eles terminam a formação deles e eles passam a ser agentes da Força Nacional, além de agentes das forças estaduais ou da Polícia Federal. É como se eles tivessem uma pós-graduação de segurança voltada para situações de Força Nacional. E aí, quando que eles são solicitados? Eles só são solicitados em momento de anormalidade que a própria força regulamentar ela não dá conta de conter aquela desordem pontual que aconteceu. E aí, se, por exemplo, há algum tipo de fenômeno ou situação que seja grave, isso por si só não enseja o chamamento da Força Nacional. Embora eu quero dizer que eu não sou especialista, e nós, como advogados, sabemos que a questão da segurança não é uma questão propriamente jurídica, é uma questão mais técnica, mas às vezes a gente, com a curiosidade, a gente vai pesquisar para saber o que é e o que não é. E aí, isso é numa situação, de fato, de grande anormalidade, em que a força regulamentar ela não tem condições de, com seu efetivo, com a sua estrutura, lidar com aquela situação. E aí a gente viu aí, por exemplo, esse episódio que teve em São Luís, e nós vemos o que a mídia fala, mas a gente não sabe se de fato essa anormalidade aconteceu. Perfeito. A gente não sabe o que é de fato que ocorreu ali
no campo de combate, né? Perfeito. Tem até uma situação, uma historinha que eu li recente num livro sobre o terrorismo. E isso, quem traz é um historiador israelense chamado Yuval Noah Harari. Ele traz a ideia de que o terrorismo não é tudo aquilo que às vezes sai nas manchetes de jornal. Ele, inclusive, acha que o terrorismo não tem todo esse poder que se atribui ao terrorismo. E ele fala que o terrorismo ele é mais ou menos como se fossem pessoas que não têm condições de encarar de frente a força do Estado, mas que, a partir de certos movimentos, como, por exemplo, a decapitação de alguém, eles conseguem chamar a atenção e aí o Estado dá uma resposta grande e eles, a partir desse movimento que é feito pelo Estado contra eles, eles ganham notoriedade política e aí eles conseguem emergir na cena política lá daquela localidade. Aí ele fala mais ou menos que é como se fosse uma mosca querendo derrubar ou então querendo destruir uma loja de porcelana, mas que ela não tem essa força. Ele mostra que o terrorismo é mais ou menos isso. Ele é israelense, ele vive lá dentro do cenário mais crítico mundial. E ele diz que é como se os terroristas eles funcionam mais ou menos como uma mosca que não consegue destruir, mas que quer destruir uma loja de porcelanato. E aí o que ela faz? O que a mosca faz? Ela vai lá no ouvido do touro e zumbi no ouvido do touro e induz ele a ir até a loja de porcelanato. É mais ou menos assim que é o modus operandi dos terroristas, entendeu? Sim. E aí, de repente, aqui também a gente está diante de, às vezes, uma situação como se coloca, de fake news. Não tem toda essa gravidade, mas a mídia, para trazer para si essa repercussão, essa audiência, porque, querendo ou não, a mídia, ela trabalha muito com a questão do emocional, né? E o ser humano, ele tem uma questão muito inata dele. O ser humano, ele sente prazer em ver a desgraça. Sim. Entendeu? E aí, a partir disso, desse caráter humano demasiado, eles se aproveitam, às vezes, da tragédia, para trazer audiência, buscando não resolver o problema, mas simplesmente vender matéria. E aí isso é um problema, né? Exatamente. Às vezes, doutor Bruno, nem sempre é a mídia que traz, às vezes são pessoas mal intencionadas mesmo, que divulgam em redes sociais, vídeos, fotos, às vezes matérias antigas ou até áudios de possíveis criminosos dizendo que vai ter um ataque não sei aonde, não sei quando e tal horário. Quando na verdade às vezes é tudo fake news querendo trazer um medo à população de bem, né? Que sai de casa todos os dias, tem aquele horário a cumprir, sabe? Então, assim, a gente também separou para vocês aqui uma coisa também muito interessante, que apesar dos fake news que foram trazidos aqui em relação à Força Nacional, a gente teve o nosso deputado Wellington, né, daqui do nosso estado, que ele realmente solicitou, o âncora pode passar para mim a próxima imagem aqui, ele... Segundo a matéria, está dizendo aqui, ó, Força Nacional, gente, deputado Wellington solicita apoio da Força Nacional para conter criminalidade no Maranhão. Só que acontece, como o doutor Tsuka já destacou aqui, o próprio deputado, talvez a matéria esteja um pouco equivocada, mas o próprio deputado ele não tem, né, esse caráter de estar pedindo a questão de solicitar a Força Nacional. Porque quem pode solicitar a Força Nacional aqui no estado é o governador do estado ou o ministro do estado. Aqui a palavra certa seria suscitar, ao invés de solicitar. Mas enfim, tivemos um deputado que suscitou essa questão, né, com apoio ao nosso estado para que a gente pudesse se sentir mais seguro. E outro tema também que está rolando, doutor Bruno, é a questão dos ataques que estão tendo no Rio de Janeiro. Sim. Não sei se o senhor está por dentro aí, está acontecendo muita coisa, as mídias, as redes sociais estão destacando o tempo todo a questão da criminalidade que está muito alta no Rio de Janeiro, tivemos diversas mortes, não sei precisar a quantidade de mortes que nós temos hoje na região do estado do Rio de Janeiro, mas a gente separou também alguns conteúdos, né, para passar para vocês, que talvez vocês de casa já tenham visto, mas que é muito importante repassar para que a gente possa entrar num debate geral. Queria que o âncora passasse para mim, eu acho que é um vídeo. Pode passar para mim, âncora?
Já tá filmando aí, nós vai descer. Qual é, rapaziada? Um atrás do outro. Ninguém com nada. Ninguém com nada. Aí, tá geral sem camisa, pegou a visão? Tá geral sem camisa, nós vai descer aqui devagar, hein? Filma, tia. Eu não tô conseguindo. Filma, tia. Tenta pra filmar, já tá filmando. filmando, Já mas tá eu não tô filmando. conseguindo. Então, filma, já tá filmando. Calma aí, calma, ó. Nós tá vendo aí com o fuzil pra dentro aí, mano. Nós tá na mão, qual foi? Nós tá na mão, tranquilidade, mano. Ô, moço, calma aí. Calma, a arma tá lá em Moço, cima, pera calma, nós tá na mão, sem esculacho. Tá filmando. Sem esculacho, calma. Vai sair geral, o bagulho é tranquilidade. Mano, sem esculacho. Que a gente está passando para vocês aí foram de pessoas no Rio de Janeiro, esculacho, né, aí. possivelmente faccionadas, que estavam se rendendo, né, em questão de uma operação, que já haviam vários mortos, né, naquele local. Houve um confronto de polícia contra facções criminosas e possivelmente esse vídeo trata para a gente uma realidade das pessoas se entregando para poder evitar que confrontos maiores ocorressem. E a gente também separou mais o âncora pode dar uma... Pronto, mas deixa aí parado. O doutor Bruno separou uma pergunta para a gente aqui. Doutor Bruno, a palavra é sua. Pronto. Eu fico feliz com esse episódio de hoje, porque traz um tema onde está se discutindo na rede social, se discutindo no trabalho, se discutindo em casa. Como o nosso entrevistado falou, o ser humano ele sente prazer em ver desgraça alheia. Não, vamos generalizar, até porque isso é o que traz audiência para emissoras, rede social. E nada melhor do que fazer um episódio desse com 2 advogados criminalistas, 2 advogados aí estudiosos, e eu digo além, porque eu conheço vocês dois, eu sei que são advogados brilhantes, mas eu vou provocar vocês dois hoje. Eu quero que vocês dois esqueçam um pouco agora esse roteiro de advogado politicamente correto, e eu vou trabalhar a minha pergunta em cima da resposta do Otsuka, da primeira resposta do Otsuka. A nossa sociedade hoje, eu vou te falar com propriedade de causa, de quem já advoga há um pouco mais tempo que você, há quase 15 anos, e eu sou mais velho que vocês dois também. Eu digo que a sociedade hoje ela está doente. Por que eu digo isso? A mesma situação que essa que o Dr. Lucas está falando agora, se você abrir a sua rede social hoje, você vai ver pessoas de um lado defendendo os traficantes, pessoas de outro lado dizendo que os traficantes estavam ali cometendo ilícito e mereciam morrer. Dito isso, eu pergunto a vocês dois uma pergunta direta, uma pergunta objetiva e uma pergunta eu quero que vocês respondam dos nossos ouvintes sem meias palavras. O que vocês acham dessa operação do Rio? E posteriormente, em cima da resposta de vocês, eu quero saber se bandido bom é bandido morto. Rapaz, que pergunta, viu, doutor Bruno? É uma pergunta um tanto quanto polêmica, né? Mas eu, como advogado, eu vou usar da minha juridiquês, né? E a questão do politicamente correto para tratar de uma pergunta tão polêmica como a sua. Mas em relação à operação, sim, eu, doutor Lucas, né, eu como cidadão, sou totalmente a favor de uma operação dessa que trata, na verdade, não só contra faccionados, mas para mim, contra terroristas, né, que fazem esse tipo de implementação nas localidades para poder se abster, né, e fazer um controle, fazer com que pessoas populares daquela região se sintam, entre aspas, defendidos por eles, né, eles fazem como se fosse os próprios governos, né, e tratam aquela situação como se eles a todo momento estivessem ali por cima, né, mas eu creio que a questão da operação do Rio de Janeiro, para mim, do governador do Rio de Janeiro, para mim, foi bem sucedida, né? Apesar de a gente ter algumas mortes, né, de policiais que estavam envolvidos, tinham famílias,
né, deviam voltar para suas casas, né, voltar para suas famílias, mas infelizmente foram guerreiros que participaram, foram por nós, não só para eles nem para o governo do estado, mas foram por todo mundo, né, eles colocaram aquela farda, saíram aquele dia e foram ao combate na luta contra a criminalidade para todos nós. Mas em relação à sua pergunta, se bandido bom é bandido morto... Me responda de forma direta. O que você acha? É uma pergunta interessante, mas eu não consigo responder ela, doutor, de forma direta. Depende do ponto de vista de onde você vê a palavra bandido. Bandido para você seria alguém que comete um crime ou alguém que é um criminoso quanto mais? O que é isso? Alguém que comete um crime, ele pode estar disposto em qualquer um dos artigos do Código Penal. O Código Penal traz diversas formas de crime. E aí você pode estar tratando ele como bandido. Eu vou já entrar nesse método para vocês entenderem. Um criminoso quanto mais é aquele criminoso que está praticamente habituado a fazer certos crimes, certas ações delituosas durante a sociedade. Por exemplo, se eu disser que bandido bom é bandido morto, eu posso estar errando em um lado. Por quê? Vamos supor que alguém, por imprudência, né, pegou o carro, ou negligência, pegou um carro, bebeu no final de semana, estava com os amigos e tal, aquela coisa toda, bebeu 2 taças de vinho, um exemplo, né, um grande exemplo que acontece na sociedade, saiu para dirigir o carro e, por acidente, ocasionou uma batida de um veículo e, posteriormente, foi levado à delegacia. E aí, é bandido ou não é? Por quê? Seria bandido se encaixasse naquela posição de dizer que quem comete um crime automaticamente é bandido. Mas, se for pela questão do criminoso quanto mais, que está acostumado a fazer certos crimes perante a sociedade, aí não. Aí ele já não é tratado como bandido, porque automaticamente quando ele bate o carro bêbado, ele está cometendo um crime. Tô certo ou tô errado? Perfeito. Eu tô certo, né? Então assim, se ele está cometendo um crime, qual é a primeira pessoa que ele vai ligar? Um advogado criminalista. E aí eu te pergunto agora, essa pessoa que bateu o carro bêbado por acidente, é bandido? É isso que eu estou querendo dizer. Às vezes a pergunta ela é muito extremista, né, em relação a dizer que bandido bom é bandido morto, quando na verdade qualquer uma das pessoas que a gente trata aqui na nossa sociedade pode estar sujeita a um advogado criminal por praticar algum crime que às vezes ele é proposital, mas às vezes o crime acontece acidentalmente. Por isso que eu digo, bandido bom ou bandido morto, fica aí eu também não sei responder. Vamos dizer que eu digo que não, mas eu hoje como criminalista, eu digo que todas as pessoas estão sujeitas a um advogado criminalista, tanto na questão da vida, às vezes um negar de imposto, né? Se você sonegar um imposto, você está cometendo um crime. Às vezes pessoas de bem que às vezes nem sabem que estão sonegando imposto, estão cometendo um crime sem saber. E aí pode ser encaixado nessa questão de bandido. E aí, como é que fica a situação desse cidadão? Entende? Então, assim, eu acho que bandido bom não é bandido morto, né? Mas acredito que pessoas faccionadas e criminosos, quanto mais que praticam esse tipo de crime na sociedade, quais sejam o tráfico de drogas, assalto, homicídio, estelionato, entre aspas, já são criminosos que fazem propositalmente para poder adquirir uma vantagem, aí sim, eu creio que talvez bandido bom seja bandido morto, para polemizar um pouco mais. Mas eu não sei qual seria a palavra do Dr. Tsuka, mas eu vou esperar também a opinião dele. Assim, primeiro com relação à operação no Rio de Janeiro, né? A operação no Rio de Janeiro também, como eu disse há pouco, a gente não tem muito conhecimento técnico de segurança pública, né? O que a gente sabe é aquilo que a gente vê na televisão. E o que a gente vê na televisão ou nas mídias sociais, porque hoje as mídias sociais também talvez tenham até um alcance, uma repercussão maior do que a televisão, o que elas mostram para a gente? 2 narrativas. Uma falando que a operação no Rio de Janeiro era necessária, era algo iminente que deveria ocorrer, porque o que se sabe é que o crime toma a vida da população do Rio de Janeiro, as pessoas vivem intimidadas dentro das suas casas, e o dever do governador, enquanto gestor da segurança pública daquele estado, é promover ações para tentar mitigar, diminuir ou mesmo acabar
com aquela situação de insegurança gerada na população pela criminalidade. E aí tem um outro ponto de vista que também foi difundido, que é a questão de que está se fazendo o uso excessivo do poder do Estado, entendeu? Eu acho que, na verdade, no final das contas, o que a gente está vendo novamente é um Estado que a disputa política está acima dos interesses da sociedade, entendeu? E aí você tem um Estado em que os próprios agentes que deveriam ser figuras estatistas que defendam valores acima de partidos ou ideologias, elas não estão se conciliando do que é a prioridade do Estado, porque a política nada mais é do que colocar em ação o que é prioridade dentro das suas possibilidades enquanto Estado. O que você tem de instrumento? E, por exemplo, quando se fala da necessidade lá no Rio de Janeiro de auxílio federal, eu acho que é algo plausível, assim, sem tomar partido político. Por quê? Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro, a gente viu, por exemplo, no caso da Marielle Franco, uma organização criminosa, inclusive com agentes que atuavam dentro do Estado, entendeu? Que estavam promovendo certos tipos de crimes dentro daquele Estado. Então a gente sabe que no Rio de Janeiro existe sim essa situação calamitosa da segurança pública. Tanto que a gente teve até o filme Tropa de Elite, que foi aí talvez um grande grito, né, de denúncia do que ocorre ali no Rio de Janeiro. Parece um presságio. Parece um presságio, né? Verdade. O inimigo agora é outro, né? E aí, com relação a bandido bom e bandido morto, nós que somos operadores do direito, eu acho que a gente jamais pode concordar com isso, né? Porque, como o Lucas falou, existem sempre situações no qual a pessoa não está cometendo aquilo por pura maldade. Que a pura maldade, ela existe. Mas será que o direito é que vai ser suficiente para combater esse mal? Sim. Eu acho que não. Perfeito. Novamente, voltando para a minha questão cristã, eu acho que o mal é muito mais espiritual do que necessariamente algo social ou psicológico. Acho que não. Acho que o mal ele tem que ser combatido em outras esferas e outras dimensões. Perfeito. Eu vou polemizar também com o doutor Bruno, já que ele me polemizou e polemizou o doutor Otsuka. Eu vou perguntar a você, bandido bom é bandido morto, doutor Bruno? Seja sincero com suas palavras, seja convicto, não precisa agradar ninguém. Aqui você pode dar a sua opinião, fique tranquilo. A vantagem de fazer um podcast onde a gente não tem apadrinhamento político, nem de direita, nem de esquerda, a gente tem essa liberdade de dizer o que pensa, né? E se tem uma coisa que eu digo, que hoje eu ainda sou dono, é da minha opinião. Assim, eu vou ser mais... Eu não trabalho com direito penal, não tenho vontade de trabalhar com direito penal, mas eu falando num todo, não tenho conhecimento técnico que vocês têm com relação a essas situações, mas sobre a situação do Rio de Janeiro, duas coisas. Uma, se a operação foi para conter o tráfico e causar o impacto, eu acho que surtiu efeito. Não é à toa que tá na mídia tantos mortos, muitos apoiando e muitos reclamando. Então eu acho que surtiu efeito. Não, pelo que eu vi, a última reportagem do governador, ele falou que ele não vai parar. E se você parar para pensar, desde quando eu me entendo por gente, o Rio de Janeiro é tomado por facções criminosas. Nós temos um colega em comum, o Fernando Geruti, foi com a esposa e com a sogra para o Rio de Janeiro, alugou um carro, só te falo, alugou um carro, dirigiu, botou no GPS encaminhou para um local meio escuro, né? Quando ele se deparou com pessoas com fuzis, mandando ele baixar a cabeça. Então, assim, se o governador não tomar uma iniciativa dessa, ele é penalizado por omissão. E se ele faz, por ser trocoso, por excesso. Então é algo assim muito, muito relativo. E agora, tendo uma opinião diferente da de vocês, eu vejo que não foram 120 e poucas vítimas. Eu digo que foram
4 vítimas, que foram 4 policiais, e 120, acho que foi 120, bandidos mortos. Se estavam, eu digo o seguinte, se estivesse em casa, teriam morrido? Teria morrido se estivesse em casa? Mas foi para confronto com a polícia. Sim. Se eu estou ali, ou eu vou matar o policial, ou eu vou morrer. Então, assim, eu vejo que se estava ali, é porque estava para a guerra, e eu vou ser mais direto. Infelizmente, morreram. A palavra é essa. Porque eu acho que a população dessa favela merece viver melhor, merece uma liberdade. E isso só vai acontecer quando o tráfico deixar de comandar aquela localidade. Enquanto não acontecer, pessoas vão viver sobressaltadas. Eu vi uma reportagem, acho que foi hoje, teve uma menina, adolescente ainda, que ela foi assassinada porque ela se recusou a fazer sexo com os traficantes. Aí eu te digo, uma pessoa dessa que morre, é bandido ou não é? Será se ele continuar na sociedade, ele vai trazer algum bem? Algum benefício? Algum benefício? Porque eu parto do seguinte pressuposto. Eu e o Otsuka, a gente tem filhos, o Lucas ainda não tem, mas dentro da sua casa, se seu filho faz desobedece, você coloca de castigo dentro da sua casa, ele vai refletir, ver que ele errou, tudo normal. Mas se um bandido desse é preso, me diga aí qual presídio que vocês conhecem que consegue ressocializar alguém? É um tema tanto quanto polêmico também, porque na verdade hoje os presídios daqui, não só do nosso estado, mas talvez da nossa nacionalidade, a nacionalidade brasileira, não trata especificamente essa questão da ressocialização. Até tem os programas, mas acho que eles são muito frágeis, né? Não funciona ao ponto daquilo que é programado. Porque você vê pessoas que são presas perante a sociedade, né, e posteriormente voltam a praticar delitos, né, às vezes até pior do que aquele que colocou ele na primeira instância. Né? Mas em relação à ressocialização, eu acho que é o nosso ponto mais crítico do nosso estado. Se chama ressocialização de pessoas que já foram presas em relação ao cometimento de um delito. Né? Eu vou passar aqui, o âncora vai dar um play para a gente aqui, com relação ao governador que fez, né, 2 pedidos para o governo federal em relação à ajuda, né, mais do Exército, inclusive, mas foi negado. E na terceira, que quando ele foi fazer a operação, ele não pediu ajuda do governo federal, justamente por conta das 2 negativas que foram feitas em relação ao governo do Rio de Janeiro. E eu peço que o âncora jogue para a gente agora o vídeo que ele está tratando sobre isso. Dessa vez, porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO, e o presidente já falou que ele é contra a GLO, e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa, e a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando, que é o... Perfeito. Pode dar uma cortada pra gente aí. A palavra do governador do Rio de Janeiro é tão sucinta que em outro momento o próprio presidente da República, ele diz que a questão do Exército não é para estar em rua combatendo criminosos. Né? Pode passar para mim aí o próximo vídeo, quando o Lula ele disse que o Exército não é para estar na rua para fazer esse tipo de coisa. Governo Lula negou 3 pedidos de ajuda das Forças Armadas, descarte. O governador Rio chamou maldita a DPF das favelas, que limitou as operações e, caso urgente, disse que o Estado está sozinho. Né? Em outro vídeo, não sei se foi separado aqui, mas o próprio governo Lula, ele diz, né, que ele é contra a GLO. Né? Ele disse que o Exército não é para estar na rua tratando esse tipo de coisa. E aí eu pergunto, doutor Tsuka, o Exército é para quê então, doutor Tsuka? Quando a gente vai lá para a Constituição, né, trazendo aqui para esse aspecto mais jurídico, lá no artigo 144, que trata da segurança pública,
se diz que a segurança pública é um dever do Estado, o Estado considerado como um todo, e direito e responsabilidade de todos. Ou seja, esse tipo de fala é uma fala que, inclusive, está indo de encontro, ou seja, na contramão, melhor dizendo, do que a Constituição determina. Porque se as Forças Armadas elas são um instrumento do Estado com esse poder de polícia, de intervenção na liberdade, para a manutenção da ordem, então eu não vejo problemas em elas serem utilizadas para tanto. Sim, sim. Entendeu? E aí a gente, trazendo até para a realidade que a gente comentou há pouco, dos episódios em São Luís, a gente viu também esse reino dividido, né? O judiciário teve uma fala de um desembargador dizendo que se existe um culpado da segurança pública estar como está, não seria o judiciário. Isso daí é meio que se eximir de uma responsabilidade que já é objetiva do próprio judiciário. Por quê? Porque lá no artigo 144 diz dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Se eu, como cidadão, tenho a responsabilidade pela segurança pública ao meu redor, perto de mim, imagina uma instituição de poder como é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem, sim, responsabilidade com relação a tudo que acontece, entendeu? Até porque, como nós falamos anteriormente, isso é só o resultado de uma série de políticas públicas ou de comportamentos públicos que não estão adequados, entendeu? E aí a gente tem que, enquanto figura pública, eu acho, assim, eu não sou figura pública, eu sou advogado, mas eu acho que nós temos que entender qual é o nosso posicionamento e qual é a nossa contribuição para melhorar, e não tirar o nosso, claro, falando popular, o nosso da reta. Perfeito. Entendeu? Em que pese ser um assunto polêmico, a gente poderia discutir isso aqui, acho que a noite toda, acho que se duvidar até outro dia, sim, cada com um tem uma opinião certeza diferente, mas seria interessante a gente passar para o próximo tema. Pronto, o próximo tema que a gente separou aqui é um golpe que está acontecendo muito na nossa sociedade, né, em relação ao golpe do falso advogado. O âncora pode passar a próxima foto aí para a gente, né, uma foto meramente ilustrativa para poder tratar para vocês em relação ao golpe. O que está acontecendo? Muitos criminosos estão tendo acesso ao sistema dos advogados, né, que faz a questão dos processos, faz a protocolação dos processos, né, tem toda essa situação, e aí criminosos, não sei como, né, não sei como é que está funcionando ipsis literis a questão do golpe, mas eles estão se passando por advogados com um número, né, distante daquele que o advogado usa, mas com uma foto de perfil igual. Por exemplo, ele pode clonar, entre aspas, o meu contato, do contato do Dr. Bruno, contato do Dr. Tsuka, entrar em contato com os clientes e dizer que saiu uma notícia tal, do processo tal, para poder liberar a quantia tal, tem que dar tanto, entende? Ou às vezes, para continuar no processo tal, preciso de mais tanto. Entende? Então, assim, está acontecendo muito esse golpe, tanto no nosso, em rede nacional, né, como eu digo, mas aqui na nossa região. E eu pergunto agora para o Dr. Tsuka, né, como é que funciona esse tipo de golpe, ipsis literis, como é que está acontecendo? O senhor já sofreu esse tipo de golpe? Me diz aí, me dá um norte aí. Sim, na verdade, eu já tinha visto outros colegas, né, subindo alertas sobre esse golpe, que eventualmente pessoas estavam se passando por advogados, e aí através de informações sensíveis de processos, que só o advogado e o cliente ou o judiciário têm um conhecimento, e a partir dessas informações elas faziam investidas nos clientes com certas promessas de algum tipo de vantagem,
e aí, em troca disso, pediam uma antecipação de valores. E aí, recentemente também, eu acho que mês passado, eu fui surpreendido por esse mesmo golpe. Eu não sei se vocês também passaram por isso recentemente. Sim. Aí eu achava, é o tipo da coisa que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, E né? acontece. E aí, no final das contas, eu imagino que esse golpe, lembrando aqui até uma frase do Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, ele falou que hoje o Brasil, a maior empresa que existe no Brasil hoje é o crime organizado. Sim. E o crime organizado, ele tem feito exportação de know-how para outros países. E aí, pensando nessa fala dele, eu acredito que esse golpe, assim como vários golpes que têm se alastrado no país, tem sido consequência de know-how de organizações criminosas. Isso daí não é alguém que pensou. Isso é pensado por uma estrutura bem maior e que essa estrutura, essa forma de dar golpe, esse modus operandi, ele é repassado para pessoas que estão dispostas, talvez ociosas. Eu tenho aqui uma possibilidade de tu ter lucro, entendeu? E aí, esse instrumento, ele é repassado. Mas isso daí cabe às forças de segurança, a OAB, no caso dos advogados, tem que tomar medidas para que isso seja repelido, né? Porque isso traz, inclusive, um descrédito para a própria classe advocatícia. Sim. Porque o que acontece? O advogado, que é alguém que tem que levar uma demanda e trazer certo tipo de segurança jurídica para o seu cliente, ele não está conseguindo fazer isso. Sim. E isso está manchando a imagem da advocacia. E eu acho que isso tem que ser, de certa forma, trabalhado. E a OAB tem que levar isso até as últimas consequências para saber qual é o epicentro para tentar pôr fim nessa situação, que é uma situação bem incômoda, né? Perfeito. Eu separei também 2 perguntas para o doutor Bruno, né? E eu queria saber dele, eu vou polemizar também, né? Talvez ele não esteja com esse pensamento, mas eu pergunto para o doutor Bruno. Doutor Bruno, tem algum culpado em específico com relação a esse crime do falso advogado? Hoje eu tô polêmico. Hoje eu vou bater. Vamos lá. Primeiro que eu acho, OAB. A gente sabe que a OAB, teoricamente, eu sou um crítico da OAB, porque como eu falei para vocês, eu tenho 15 anos de OAB. A OAB para mim só serve para eu pagar a anuidade. Eu não tenho nada da OAB. Não sei se vocês participam de alguma coisa, tem alguma coisa, mas eu, da OAB, em 15 anos, nunca tive um incentivo, nunca tive nada. E eu vejo que esse golpe do falso advogado não é de hoje. Eu até tive uma cliente que perdeu uma quantia elevadíssima, me solidarizei, fui com ela em 2 delegacias, fiz uma reclamação na ouvidoria da OAB, mas a resposta que a gente tem é aquela respostazinha padrão, que a OAB não tem culpa, blá, blá, blá. Então é o seguinte, 2 pontos. Existem alguns sistemas onde você utiliza que tem uma proteção maior. Hoje o nosso PJE, você usa o token, ou você usa a sua senha. Você bota seu CPF e qualquer pessoa pode ver o teu processo, o meu processo e o teu. Então, assim, se desde o começo a OAB viu que isso estava acontecendo, estava afetando não só a classe, como os clientes, algo já deveria ter sido feito para mudar isso. Só agora que eu vi uma reportagem que eles vão alterar. Agora vai ter uma verificação de 2 etapas. Sim. Chega para o e-mail, para o celular. Se alguma pessoa acessa um processo, o processo teu. Acho que foi o CNJ, não foi? Foi o CNJ. Então, ou seja, eu já fiz uns 3 boletins de ocorrência sobre isso, cliente que vem sofrendo. E só agora que a OAB vem tomar uma situação, vai pleitear junto ao CNJ, eu acho que tardou demais. Então, quantas pessoas foram vítimas? Na última vez que eu estava na delegacia, me repassaram que teve uma síndica, não sei que condomínio foi, ela perdeu 100 mil reais. Aí eu te pergunto, como é que uma pessoa dessa que é representante do condomínio vai conseguir devolver esse dinheiro? Porque a chance dela conseguir reaver da pessoa que fraudou é praticamente nula. Sim. É praticamente nula. Então eu acho que há uma culpa concorrente, OAB, CNJ e até a omissão das autoridades policiais. Porque eu te confesso, mais uma vez eu falo,
esse nosso programa não tem apadrinhamento político, então nos dá liberdade de falar. Eu fui em determinada delegacia, fiz a ocorrência, a escrivã, só quer mesmo fazer? A resposta foi essa. Complicado. Você quer mesmo fazer? Porque é um crime tão comum, a gente não vai achar nunca. Ou seja, quem sofre é quem foi vítima, é quem perdeu. E a nossa imagem é que fica arranhada. Porque alguns, com pouca instrução, vão pensar que foi o Dr. Lucas que cobrou o dinheiro, que recebeu o dinheiro, o processo não sai. Você entendeu? Entendi. Então, existe uma culpa concorrente, sim. OAB, CNJ, autoridade policial. Porque eu falo para vocês, quando a polícia quer, a polícia acha. Apesar de, como o doutor Otsuka falou, crime organizado é outro nível. Mas essa medida que estão tomando hoje, 2025, já poderia ter sido tomada há muito tempo. Doutor Bruno, diante dessa situação que o senhor retratou para mim, né, vou deixar o doutor Otsuka só um pouquinho de stand-by, eu vou fazer só mais uma pergunta para o doutor Bruno e vou perguntar para ele. Há alguma possibilidade do advogado ser responsabilizado pelo dano que sofreu o cliente por conta desse golpe? Depende. Depende por quê? Hoje eu acho que o produto hoje mais consumível do ser humano se chama-se internet. Então a gente tem meios para poder divulgar situações e a gente tem como manter uma certa orientação. A gente não pode assumir para a gente o fato de terceiro. Sim. O fraudador é o fraudador. Então a chance eu vejo muito remota. Mas, por exemplo, se você pegar um advogado que eu acho que hoje não existe, que não usa celular, às vezes não mantém contato com o seu cliente, ou não mantém atualizados os seus dados no site da OAB, que isso é muito importante fazer, atualizar endereço, atualizar o telefone, ele acaba sendo desidioso. Mas assim, dizer que existe uma possibilidade, se tiver muito remota. Não vou dizer que não tem, porque hoje o judiciário é cheio de decisões assim, que a gente tem dia que a gente, meu Deus, vou rasgar o CPC, vou rasgar o Código Civil, mas a chance eu vejo remotíssima. Pronto, doutor Bruno, a gente vai agora para o nosso último tempo, nosso último tema, na verdade, a gente já está com o nosso tempo um pouquinho escasso, e eu vou pedir que o nosso âncora Bruno, que já tanto falou, para puxar o nosso último tema, né, desculpe a palavra, que já que é de especialidade dele e especialidade do Dr. Otsuka, a palavra é sua. Pronto. Dr. Otsuka, o senhor deve ter acompanhado que nas últimas semanas que muitas pessoas da nossa capital foram vítimas de compras indevidas dos seus cartões de crédito. Isso passou no jornal local, isso foi disseminado nas redes sociais por muito tempo. O que essas pessoas elas podem fazer hoje? Duas perguntas, na verdade. Para se precaver em situações como essa, e se houver a necessidade dos lesados buscarem um poder judiciário, o senhor como um expert no assunto, o que o senhor orienta para os nossos ouvintes? Com relação a esses golpes hoje de cartão de crédito, existem várias modalidades, né? As pessoas que foram lesadas nesse serviço, geralmente, por exemplo, existe a questão do cartão clonado. A pessoa colocou o cartão numa máquina que é uma máquina chupa-cabra. Ela vai pegar as informações ali magnéticas daquele cartão e aquelas informações serão passadas para um outro cartão. A pessoa não tem ciência, entendeu? Depois ela só vai ser surpreendida com o uso do cartão dela por terceiro, sendo que ela não usou. Nesse específico, as pessoas, primeira coisa, tem que entrar em contato com a operadora do cartão. Sim. Porque aí não tem como prever. Eu estou botando meu cartão numa máquina chupacabra. Não tem como prever. Sim. Ela só vai saber, de fato, quando houver a lesão efetiva. E aí, nesse específico, entrar em contato imediatamente e pedir que seja contestada aquela operação e pedir um reembolso. Não havendo reembolso por parte da operadora de cartão, aí elas têm o direito de acionar o judiciário para ver restituído. Por quê? Porque o cartão foi clonado por terceiro. E aí quem tem que ter a tecnologia e a expertise para saber que aquele cartão foi utilizado por terceiro é o fornecedor do produto.
Entendeu? Essa é uma das modalidades. Tem outra modalidade, por exemplo, que é o phishing, que é quando se utiliza de mensagens SMS, ou então um e-mail, ou até mesmo pelo WhatsApp, você encaminha, os fraudadores encaminham uma mensagem, geralmente uma mensagem atraente para a pessoa, oferecendo algum tipo de vantagem, a pessoa vai e clica naquele link. Quando ela clica naquele link, ela dá abertura total do seu dispositivo eletrônico para os fraudadores, para os bandidos, né? E aí, quando ela dá essa abertura, ou então ela mesmo ali encaminhada pelo passo a passo daquele link, ela começa a fornecer dados próprios, como se ela tivesse de fato realizando uma operação rígida, e aí depois ela é surpreendida por uma compra também do cartão de crédito que ela não fez. Foi porque lá naquele outro momento ela não tomou o devido cuidado de não fornecer os seus dados. Nesse caso, por exemplo, há sim a possibilidade de uma prevenção, que é o quê? Não acessar qualquer link desconhecido que chegue para você, no seu e-mail, no seu celular, entendeu? Até porque hoje a gente vivendo nesse mundo virtual, a gente tem que evitar ao máximo acessar qualquer tipo de link. Porque quando a gente acessa o link, a gente está abrindo a nossa privacidade para terceiros, entendeu? Ainda que sejam links legais, links lícitos, a gente não é obrigado a acessar links. Então, a primeira medida é desconfiar de qualquer link que chegue para você. Pode ser até um link lícito, mas não abra. Entendeu? Perfeito. Doutor, só para a gente encerrar um pouquinho aqui, a gente já está com o nosso tempo um pouquinho escasso, eu até disse para o doutor Bruno, eu vou pular para a próxima pergunta, pode ser, doutor Bruno? Fica à vontade. Pronto. Juridicamente falando, quem é o responsável para responder pelos danos causados às vítimas? E como comprovar esse vínculo, doutor Tsuka? Juridicamente falando, na relação? Isso. Na relação do cartão, geralmente o cartão ele tem uma bandeira e tem uma instituição financeira por trás da bandeira. Geralmente é a instituição financeira, porque a instituição financeira é quem, de fato, dispõe daqueles valores que seriam um crédito disponível para o cliente. A bandeira quase nunca vai ter responsabilidade com isso, porque a única participação da bandeira nessa operação é no sentido dela fornecer uma tecnologia para facilitar a operação. Então, geralmente, a instituição financeira por trás da relação que existe de crédito entre o cliente e o fornecedor, né? É a instituição financeira, em geral, que é responsável por isso. Pronto. Queria até puxar a câmera para mim. Vai que minha mãe esteja me assistindo agora, né? Vamos lá. O legal de você fazer um episódio como esse com duas pessoas inteligentes é que o assunto vai fluindo. Sim. E o doutor Tsuka foi brilhante para falar sobre a responsabilidade da instituição. Eu, como advogado especialista em direito bancário, hoje a minha carta de clientes que maior é do direito bancário, então eu vou falar com propriedade de causa. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive ele traz que a responsabilidade ela é objetiva. O que significa isso? Não existe a necessidade de comprovação da culpa. Dito isso, existe também uma súmula a súmula 439 do STJ, ela fala, inclusive, exatamente isso que o doutor Tsuka falou. As instituições financeiras respondem pelo fortuito interno. Bonito isso, né? Mas traduzindo, o que significa isso? Por exemplo, hoje, se você está na sua casa e faltar energia, quem é responsável? A empresa que fornece energia. Se você vai no dentista, o dentista faz um erro na sua boca, quem é responsável? O próprio dentista. E o mesmo com o banco. O banco, ele responde pelo fortuito interno, ou seja, ele deve te fornecer segurança jurídica dos seus dados, do seu dinheiro. Porque se não fosse,
eu guardava debaixo do colchão, pô. Perfeito. Entendeu? Então é o seguinte, Dr. Otsuka foi brilhante, a responsabilidade é da instituição financeira, contudo, nem tudo são rosas, né? Quando você observa que o cliente ele foi desidioso e ele facilitou, aí a culpa já deixa de ser do banco. Por exemplo, ele fornece para um estranho a senha do cartão de crédito. Pô. Não tem condição, entendeu? Então, dito isso, em regra, a culpa, a responsabilidade é do banco e existem as exceções, que é quando o próprio cliente ele facilita para quem socorra. Perfeito. Doutor Bruno, eu também não sou especialista, né? A minha área é mais a área criminal e a área familiar, mas eu também já demandei contra instituições bancárias, né? E um dos problemas que a gente tem é a complexidade dessas áreas, a gente conseguir demandar. Desta forma, eu pergunto para o doutor Otsuka e pergunto também para o doutor Bruno, por que é tão complexo demandar contra instituições bancárias? Vou deixar o Mesh falar primeiro. Complexo com relação a instituições bancárias, porque é tão complexo? Por que é tão complexo? Primeiro porque existe um mar de regulamentos, né? Sim. Às vezes você tem uma relação que a priori parece ser simples, mas quando você vai para o mundo jurídico, para o ordenamento jurídico, essa relação que a priori era simples, ela pode incidir vários tipos de normas. E aí, em havendo normas mais específicas do que, por exemplo, aquelas que são comumente difundidas, como o Código de Defesa do Consumidor, você acaba dando uma nova roupagem para aquela relação. E aí, por exemplo, você tem a questão da relação com o banco. Você acha que você tem direito a um cartão de crédito. Você está com seu nome limpo, tudo, está com score legal, mas não. Inclusive, recentemente foi até definido que, pelo STJ, e aí a gente vai para as minúcias burocráticas, que a instituição bancária pode, inclusive, reduzir unilateralmente o crédito que você tinha. Verdade. Isso parece ser um absurdo diante da defesa do consumidor, que é alguém vulnerável. Você tem uma expectativa de crédito que você, durante toda a sua vida, você utilizou aquele crédito, utilizou aquilo ali no seu cotidiano e, de repente, você é surpreendido por uma decisão judicial que diz que você não tem mais, aquele crédito não pertence mais ao seu patrimônio jurídico. Aquilo é patrimônio jurídico do banco e ele faz com ele o que ele bem entender. Ou seja, não é tão simples, principalmente por conta dessas minúcias legais que, às vezes, os advogados do banco, né, o jurídico do banco, se apega exatamente para dificultar os direitos que seriam os direitos mais comuns, ordinários, por assim dizer. Perfeito. Doutor Bruno. O cara falou tudo, nem complementar a palavra dele, né? Assim, a única coisa que eu posso acrescentar, se é que tem como acrescentar a palavra do Dr. Otsuka, e também não vamos ser hipócritas, polemizando também um pouco mais, a gente sabe que a força de um banco perante até o nosso poder judiciário é alta. O lobby, né? Justamente, a palavra é essa, o lobby. O lobby, um exemplo crasso que eu vou dizer para vocês, é o Nelson Williams, que é o advogado, salvo engano, do Banco do Brasil, de outras instituições bancárias. Então, esse lobby também acaba dificultando um pouco. Agora, eu estava comentando com um cliente hoje, direito é direito. Pode ser o advogado A, B, C ou D. Direito é direito. A única dificuldade é porque o banco ele recorre de absolutamente tudo. Mas, num todo, sigo o voto do doutor relator. Perfeito. Pessoal, a gente vai encerrar o nosso Juriscast de hoje por conta do nosso tempo, que já está escasso, né? E desde já eu queria agradecer a presença, entre aspas, de todos nesse vídeo aqui, que vos fala aqui o seu doutor Lucas Isaac e o doutor Bruno Romão, juntamente com a participação especial do doutor Otsuka. Doutor Bruno Romão, você quer complementar? Quero fazer um agradecimento a todos. Saiba que sem vocês a gente não teria essa vontade, esse amor pelo debate.
agradecer ao nosso entrevistado de hoje. Saiba que eu tenho apreço pela sua pessoa, eu tenho apreço pelo profissional que você é, e sinta-se à vontade para voltar mais vezes. E dizer para vocês que esse período sabático que a gente estava fora já passou, né, doutor Lucas? Perfeito, a gente passou um longo período fora, mas não se preocupe que o JurisCast vai continuar, a gente vai trazer novos convidados, novas pessoas, novos temas serão debatidos aqui, e claro, você vai nos assistir por aí. Perfeito? Doutor Tissouco, quer deixar algum agradecimento, alguma coisa? Agradecer o convite, né? Muito legal essa conversa aqui descontraída, né? Que não é aquela conversa engessada, acadêmica, científica. E aí a gente pode, como o Bruno falou no desenrolar aqui da nossa conversa, a gente pode falar abertamente sem nenhum tipo de amarra política. E isso é interessante, que vocês continuem nessa trajetória de vocês e que Deus abençoe grandemente, que é um sucesso grande esse programa. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado.